Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Glória a Deus, estou super feliz. Hoje é um dia especial, né? O primeiro dia do mês de setembro. Setembro, eu amo setembro, que é o mês do meu aniversário. E nesse ano eu vou estar fazendo 40 anos. Estou toda empolgada nessa nova estação que eu vou viver, com muitas expectativas, né? No que Deus ainda vai fazer na minha vida. Amém? Glória a Deus. Hoje à noite eu trouxe uma palavra direto do trono de Deus, algo assim que Deus ministrou muito na minha vida através desse texto. Como eu fui ministrada, como eu fui confrontada, como o Senhor me desafiou a viver em novos níveis, né? E o tema da palavra essa noite é: não viva à deriva de si mesmo. Eu coloquei aí representando, né, um barquinho em alto mar. E aí eu trouxe aqui vários barquinhos. Eu sempre gosto de trazer algo para ilustrar, né? Talvez você é um barcão, um barco médio, né? Um barquinho assim, bem pequenininho, igual a mim. Eu me sinto esse barquinho, bem pequenininho. E aqui na nossa ilustração, esse barco está à deriva, né? No mar, num mar gigantesco. E a gente, como barco, muitas vezes também está à deriva. Não no mar, mas na nossa vida. Está à deriva na nossa vida pessoal, está à deriva na nossa vida profissional. As coisas vão acontecendo e você vai simplesmente sendo levado como esse barco. E aí eu trouxe hoje aqui também alguns personagens. Quem já assistiu o filme Divertidamente? Olha, muitas pessoas. Então vamos lá, vocês vão me ajudar aqui. Eu trouxe algumas emoções, né, alguns sentimentos que tem no filme. Qual é esse aqui? A raiva, muito bem. Essa daqui, ó. Horrorosa, né? Essa ansiedade, o sangue de Jesus tem poder. Essa daqui é a alegria. Muito bem, gente. Essa daqui é a nojinho. Essa daqui é a tristeza, né? E esse aqui é quem? É o medo. Muitas vezes o nosso barquinho também ele está à deriva desses sentimentos. A todo momento, esses sentimentos vão nos levando, vão nos movendo, né? A raiva está grande, me joga lá não sei aonde. A tristeza está grande, aí eu vou lá embaixo. Aí, às vezes, a euforia, a alegria, eu me comprometo com as coisas que depois não dou conta de fazer. Às vezes, o nosso barco está à deriva das nossas emoções. E isso também é muito perigoso. Mas se você vê nessa imagem, aqui do lado nós temos a Bíblia como uma bússola. Como a direção que nós precisamos consultar e seguir. Nós que acreditamos na palavra de Deus não podemos viver à deriva das nossas emoções. Lá em Jeremias 17, do 9 ao 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quem aqui já esteve em um momento à deriva, cheio de emoções, né, cheio de sentimentos, tendo que tomar decisões importantes na sua vida, e aí você vai pedir um conselho para alguém, aí a pessoa diz o quê? Siga o seu coração. É um conselho completamente contrário ao que a palavra está nos ensinando, né? A palavra diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. É enganoso. A Bíblia nos ensina o contrário disso. Viver pelo que sentimos é viver à deriva de nós mesmos.
sensações. Ah, não, é porque eu tive a sensação. Ah, é porque eu estou sentindo isso, porque eu estou sentindo aquilo. Não são os nossos sentimentos que têm que nos dar direção, mas a palavra de Deus. Nós não podemos permitir que nossos sentimentos e sensações dê direção à nossa vida. Engraçado que quando eu estava vindo para cá, Deus trouxe à minha memória coisas simples da vida da gente. A nossa primeira comunhão, há muitos anos atrás, da primeira célula aqui da igreja, eu ainda morava em Fortaleza, né? E o Anderson, que era o líder da célula aqui. E aí, eles marcaram uma grande comunhão. E essa comunhão era uma pescaria. Aí vocês já imaginam o ambiente. E aí, eu vim lá de Fortaleza para ir para essa comunhão. Chegando lá, né, eu peguei e fiz uma vassoura de galhos. Tentei limpar um pouco lá o ambiente, botar umas cadeiras. As meninas eram pequenininhas. E aí, gente, eu sei que as irmãs começaram a fazer o almoço. O almoço na comunhão. No arroz, tinha uma irmã preciosa fazendo uma panela de arroz. Ela botou uns 8 a 9 quinó. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu comer esse arroz, eu tenho certeza que o meu rim vai parar. Porque era muito sódio concentrado numa panela só. Né? E aí lá eles tratavam o peixe e faziam isso e faziam aquilo, né? Ali numa forma bem rústica que meu marido ama. Só que aí eu tive um sentimento. Qual era que vocês acham desses que estavam aqui? Quem é que chuta? Eu senti um nojinho. Só que existia um propósito. E eu não estava ali pelo que eu sentia. Não era isso que me movia. O que me movia era um propósito que era maior do que o que eu estava sentindo. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu não deixei o nojo me paralisar. Fiquei até o final, me alegrei, não comi o arroz. Escapei com 2 batom garoto que a Vitória levou. E algum biscoito que tinha lá. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em várias situações na nossa vida, na nossa caminhada, existem sentimentos. E nós não podemos viver à deriva deles. Nós precisamos estar com a nossa bússola, que é a palavra de Deus. Sentimentos mudam o tempo todo. Imagina você viver constantemente mudando a direção. Ah, não, hoje eu estou triste, não vou para a igreja. Ah, não, amanhã não vou acordar bem, já faz um plano. Não, hoje acho que amanhã não vou para a célula, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Certamente, você que é um membro fiel dessa igreja, você já me viu com raiva, você já me viu triste, você já me viu chorando, você já me viu eufórica, alegre. Por quê? Porque com todo o sentimento que eu tenho, eu continuo seguindo o meu propósito. Porque não são os sentimentos que me movem, mas a certeza que eu tenho que o Senhor tem algo para operar através da minha vida, da minha família, independente do que eu sinto. O que a gente sente é legítimo. Esse filme é muito importante, né, para ajudar as crianças a identificarem seus sentimentos, né, nomear. Quantos adultos eu conheço que não sabem nem nomear as sensações, os sentimentos? É muito importante a gente nomear. Mas diferente do que o filme apresenta, que são os sentimentos, né, manipulando, né, assim, dominando aquele adolescente, os nossos sentimentos e as nossas emoções precisam estar alinhados, né, assim, no propósito, na palavra, independente do que eu tenha sentido, do que eu esteja sentindo, existe uma direção e eu preciso seguir nela. Nós somos chamados a viver pelo que acreditamos e não pelo que sentimos. Esse é um desafio, mas o Senhor vai nos capacitando, vai nos mostrando e vai nos direcionando. Nós vamos ler hoje uma história de um rei, né, que por algum motivo deixou que o orgulho entrasse em seu coração. E aí nós vamos ver aqui, lá em Daniel, no capítulo 4, do verso 29 ao 37. Era legal que você abrisse sua Bíblia para você acompanhar esse pequeno trecho da história no livro de Daniel, que diz assim: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí
como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Tipo, acabou a brincadeira. O orgulho entrou, a arrogância entrou no seu coração, o eu começou a aumentar. Deus foi lá e disse, acabou a brincadeira. A partir de agora, desse momento, você não tem mais autoridade nenhuma. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Esse texto, lá no verso 37, é finalizado assim. Nabucodonosor dizendo, né? E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Esse texto finaliza com um alerta para mim e para você. Nosso coração é enganoso e nós precisamos estar atentos para orgulho, soberba, arrogância não venha dominar a direção que o Senhor tem para mim e para você. Não venha atrapalhar, né, o plano que o Senhor tem para mim e para você. Que rei horrível, talvez a gente possa pensar. Poxa, que rei é esse? Que rei péssimo. Quando a gente olha para a história de alguém, a gente às vezes até consegue identificar muito melhor do que olhando para a nossa própria vida. Talvez a gente não tenha uma Babilônia inteira, né, para se posicionar em arrogância. Mas nós temos, às vezes, um vínculo com alguém que a gente se posiciona em arrogância, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, às vezes uma posição, sei lá, como um líder de ministério, como um líder de célula, como um discipulador. A gente acaba se posicionando como esse rei. Talvez a gente não tenha uma grande Babilônia, mas em alguns espaços a gente acaba tendo um comportamento arrogante. Certamente você vai pensar, não, essa palavra seria bom para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu marido, né, que a gente sempre pensa isso, para o meu familiar, eu jamais. Isso já sinaliza quanto de humildade falta em nós. Porque o humilde, ele tem um coração ensinável. E todos nós precisamos estar atentos o quanto de nós, de fato, quanto que a gente tem construído humildade na nossa vida. E o que é uma pessoa arrogante? É se sentir superior aos outros. É alguém que carece de humildade. Lá em Mateus 11, 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. A palavra de Deus diz: aprendei, porque sou manso e humilde. Então, o desafio para mim e para você é que a gente precisa caminhar aprendendo a ser manso, aprendendo a ser humilde. Todos os dias da nossa vida, em todas as circunstâncias que nós vamos vivendo. Uma pessoa arrogante, ela é altiva, prepotente, tem convicção de ser melhor que os outros em vários aspectos. Às vezes é em um aspecto, mas basta um.
se você se acha melhor do que o outro, né, se você tem uma fala de altivez, isso revela um coração arrogante. Humildade é algo a ser aprendido diariamente. Não somos humildes quando dizemos ser, somos humildes quando as nossas atitudes revelam humildade. E nós precisamos revelar, o Senhor nos desafia a ser humildes, geralmente quando tem alguém prepotente, arrogante, né? O Senhor nos desafia em situações e circunstâncias, e nós precisamos ir nessa direção. A partir da nossa capacidade de reconhecer as nossas próprias limitações e fraquezas. Olhar para o que a gente tem de imperfeito, olhar para o que a gente ainda vai crescer, para o que a gente ainda vai, né, melhorar. Olhar para isso faz com que o nosso coração se torne mais humilde, reconhecendo as nossas limitações. Pessoas arrogantes têm muita dificuldade de serem orientadas e corrigidas. Sabem de tudo. Tudo a pessoa já sabe. Outra vez eu fui reunir com uma pessoa e ela começou a me ensinar uma coisa que eu tinha ensinado para ela. Aí eu disse, oi? Aí fiquei aprendendo, né? Porque às vezes a gente ouvindo aprende melhor do que falando, enfim. Mas eu fiquei assim, perplexa. Eu digo, será que ela, né, assim, confundiu que tinha sido outra pessoa que ensinou? Não sei. Mas uma dificuldade de aprender, quer sempre ensinar, sabe de tudo. Uma pessoa arrogante é considerada orgulhosa, soberba, presunçosa, extremamente vaidosa. Os arrogantes se acham no direito de exigir um reconhecimento, na realidade que nem merece, porque nós não somos nem merecedores, né? Mas quando a pessoa tem um espírito arrogante, ela quer todo tempo reconhecimento. Ai, como você é bonita, como você é espiritual. Às vezes, até no nosso tempo com Deus, ai, eu oro tanto, eu adoro tanto, que me torna arrogante. Olha que, né, que é uma linha muito fina, a gente tem que estar muito esperto e muito ligado, porque eu acabo me achando mais espiritual do que os outros, né? E a régua não é nossa. A régua não é nossa, a balança não é nossa, não cabe a mim esse juízo. Os arrogantes se acham no direito de exigir sempre reconhecimento do mundo. A Bíblia nos ensina a importância de honrar, mas se eu sinto necessidade de honra, aí é um sinal de alerta. A Bíblia me ensina a honrar as pessoas, né? A honrar quem merece honra. Mas se eu tenho necessidade de ser honrada, teve um encontro com Deus e muitas pessoas serviram, o pastor chama, vem aqui na frente, você que serviu no encontro, sobe todo mundo, por algum motivo você não estava no lugar, no momento, e aí você fica chateado. Poxa, ninguém me honrou, ninguém ficou sabendo que eu servi no encontro, né? Ou então você é um membro ali da célula que sempre ajeita as cadeiras, que sempre organiza tudo, sempre ajuda tanto. Aí no dia da multiplicação, poxa, ninguém me honrou, eu sempre ajeitei as cadeiras, todo mundo indo embora e eu ficava aqui ajeitando as cadeiras. Complicado, né? A galera não está sendo tão legal. Mas olha só o que diz João 12:43. Porque amarão mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós precisamos focar na glória de Deus. Cuidado com a mentalidade egoísta, um senso de autoimportância. Lá em 2 Timóteo 3, do 2 ao 4, diz assim, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres dos homens, dos prazeres que amigos de Deus. Olha o que Timóteo, né, aqui no livro de Timóteo, é um alerta para mim e para você. Como serão? Só que nós não podemos estar nessa lista desses homens, né? A gente precisa se posicionar e sair dessa descrição, mas também não podemos esperar glória de um contexto como esse.
Lá em Provérbios 21, 24 diz: o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. 1 Samuel 2, 3 diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. A balança é dele, a gente não tem essa balança, né? Pelo menos não é para ter, nem balança, nem régua. Não é a gente que faz essa medida. A medida quem faz é o Senhor. Lá em Tiago 4, do 6 a 8, diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Provérbios 29 e 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Não esqueça, humildade é um caminho, humildade é um trilho. Deus nos dá todo dia oportunidade para a gente ter um coração manso e humilde. Todos os dias nós temos oportunidades de agir com humildade. E eu trouxe aqui algumas características de pessoas arrogantes. Como é que eu sei que eu estou sendo arrogante? Como é que eu sei que eu preciso ajudar uma pessoa que em alguma situação está sendo arrogante? Primeiro, pessoas arrogantes não reconhecem seus erros. A culpa é do outro, a culpa é da igreja, a culpa é do governo, às vezes até espiritual, foi espiritual, uma força espiritual, e aí isso e aquilo. Não conseguem reconhecer os seus erros. Uma pessoa que tem um coração orgulhoso, ela se autoelogia em relação a habilidades e experiência. Eu sou muito isso. Fala muito de si. Se elogia o tempo todo. Se você é uma pessoa alegre, não precisa você dizer que é alegre. As pessoas vão ver que você é alegre. Então, se você sente necessidade de se auto-elogiar, é um sinal de alerta. É importante você se perguntar: qual é a necessidade mesmo que eu tenho de ficar falando de mim mesmo? Por que eu tenho falado de mim mesmo, né? É uma pergunta bem importante a ser feita. Pessoas arrogantes têm a empatia pouco desenvolvida. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não consegue realmente pensar como o outro vai sentir, pensar como vai ser para o outro gerir determinada situação. Por exemplo, a pessoa que não tem empatia, a célula está toda organizada, você ficou com uma função. Em cima da hora, você diz: não vou não, estou cansado, cheguei do trabalho. Não vou não, meu líder que se vire. Isso é falta de empatia. Eu só penso em mim, eu só olho para mim, e as consequências ficam para quem quiser resolver. Não consigo me colocar no lugar do outro. Não me relaciono com pessoas que julgo ser inferiores a mim. Eu acho que, no fundo, tem aquela frasezinha assim: o que é que eu vou ganhar com esse vínculo, né? O que é que vai me trazer de troca? Se não é nada, não gera interesse algum. Julga o outro ser inferior. Pessoas arrogantes têm ostentação material. Dizem o que têm, dizem valores das coisas. Isso não é legal, isso não é legal. Se você tem necessidade de estar dizendo o que você compra e quanto foi, é muito importante você examinar o seu coração. Se não está tendo alguma raiz, né, de arrogância, de soberba, não é legal ostentação material. Quando são contrariadas, partem para o ataque verbal ou começam a mostrar conquistas para dizer o quanto são valiosas. Eu não sei se você já presenciou uma discussão onde a pessoa diz: mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ela começa a posicionar o que ela é, porque perde o controle, né? Perde ali o controle das emoções e aí se desorganiza.
Pessoas que acreditam que suas ideias e pensamentos são sempre os melhores. Não conseguem negociar. Esse tópico aqui, gente, foi um tópico que eu demorei para superar. Porque eu sofria quando eu dava uma opinião, que a minha opinião não era a melhor, não era aceita. Eu queria defender, e eu dizia, pois vamos lá, cada um defende a sua, vamos ver qual é a melhor. No fundo, era arrogância. Eu queria porque queria que a minha ideia fosse a melhor, e eu achava mesmo que era melhor, no final das contas. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração, me ensinando a compartilhar, a ouvir também o outro, né? E tantas ideias muito melhores do que a minha, eu fui ouvindo, fui aprendendo com as pessoas. Então, é um caminho, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo oportunidade de ser humilde. Outra característica é que as suas ações são sempre visando o benefício próprio. Tudo que eu me movimento, tudo que eu faço, tudo que eu... até na igreja, ministerialmente, é sempre pensando no meu benefício próprio, né, no meu lugar, na minha posição. Isso também revela um coração orgulhoso. E nós precisamos nos perceber. Será que o que eu tenho feito até aqui, seja na minha vida pessoal, seja no meu trabalho, seja ministerialmente, eu tenho entendido que a soberania vem do céu? Será que eu tenho me movimentado nessa soberania? Ou acabo me perdendo e me vai descendo nas habilidades que o próprio Deus me deu? O Senhor me dá habilidades para que eu possa contribuir com o reino de Deus e eu acabo esquecendo da soberania dele. Vocês lembram no texto que o Senhor colocou aquele rei, posicionou aquele rei, mas a partir do momento que o coração dele, né, que o eu na vida dele foi crescendo, que o meu, que a minha, o Senhor foi lá e disse, acabou a brincadeira. Então é o Senhor que nos coloca, e é o Senhor que nos tira. Olha só o que o rei diz no verso 30. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a minha glória, para a minha majestade? Gente, cuidado. Quando a gente menos espera, de forma sutil, esse eu começa a crescer. A gente vai caminhando, Deus vai nos honrando, a glória dele, o poder, a gente vai sendo usado por ele. Quando a gente menos espera, o eu está maior do que a majestade de Deus. Cuidado, é sutil. Eu vi uma frase que eu achei muito legal, mas eu não encontrei o autor dela, que diz assim, tem muita gente incrível se achando ruim por causa de gente ruim que se acha incrível. Porque o arrogante, muitas vezes, ele não perde só o lugar dele. Ele também vai machucando e ferindo várias pessoas, né? E, às vezes, existem pessoas incríveis que são machucadas por pessoas ruins que acabam perdendo e deixando de viver o propósito que Deus tem para a vida delas. Lá em Romanos 12:3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Precisamos ter moderação quando pensamos a respeito de nós mesmos. Uma vez, eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu lembro que uma vez, na dinâmica da igreja, a igreja rompendo, crescendo, muito serviço, e aí eu conversando com o Anderson, aí eu falei, amor, eu precisava só de mais uma igual a mim. Quando eu acabei de falar isso, gente, eu tive tanta vergonha do que eu disse, porque isso é muita soberba. É muita soberba você achar que você é tão suficiente que precisaria de uma cópia fiel a você para o reino poder se expandir.
Gente, é muita cara de pau, viu? Jesus deve olhar e dizer, meu Deus, nessa terra tem cada inquilino, né? Pela graça e misericórdia dele, eu estou hoje aqui pregando para vocês. Porque o nosso coração é enganoso. E quanto mais habilidade a gente tem, mais essa linha é fina. Mais é perigoso a gente achar que é sobre nós mesmos. Meu desejo é que você seja incrivelmente humilde e um eterno aprendiz. Nós podemos aprender tanto uns com os outros. Podemos e devemos ter esse coração ensinável, aprendendo um com o outro. Esse rei que nós vimos aqui na palavra já tinha tido um sonho, né, sobre tudo isso que ia acontecer. E Daniel tinha revelado que tudo isso aconteceria. Daniel já tinha dito, ó, vai ser assim, você vai perder o seu reino e tal. E aí Daniel deu alguns conselhos para esse rei, que não seguiu, por sinal, né? E aí eu vou compartilhar com vocês esses segredos que Daniel compartilhou, esses conselhos. O primeiro foi, renuncie teus pecados e as tuas maldades. Para amenizar, vai acontecer, mas para amenizar, renuncie os teus pecados e as tuas maldades. Olha o que diz em Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Eu e você fomos chamados a ser semelhantes a Deus, que é manso e humilde. E esse é o caminho que nós temos que estar trilhando. Daniel continua e diz assim, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Amar as pessoas agindo com justiça é uma medida visível do nosso amor invisível por Deus. Quando nós andamos em justiça, compaixão. Lá em Efésios 4:32 diz assim, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Zacarias 7, do 9 ao 10 diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia, compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Colossenses 3:12 diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. A palavra de Deus nos desafia a bondade, a compaixão, a misericórdia, a paciência, a humildade. Chega de soberba, chega de orgulho, chega de altivez, chega de arrogância. Nós fomos chamados à compaixão. Nós fomos chamados ao perdão, à mansidão, à paciência. Lá em Daniel, ainda em Daniel 4, no verso 34, diz assim, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Esse rei, ele teve um coração arrogante e perdeu tudo que possuía, inclusive a dignidade. Ele foi comer grama com as vacas, com os bichos, perdeu tudo o que tinha. E eu e você, o que nós temos perdido? Por muitas vezes ter um coração soberbo,
arrogante, uma posição de altivez. O Senhor nos chama a outro lugar. E essa é a nossa bússola, né? Essa é a nossa bússola. Eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez, eu li uma vez, também não tem autor, minhas coisas estão tudo sem autor hoje, que era o seguinte, um casal muito rico, tinha uma família grande, e eles foram para um evento muito chique, e lá nesse evento, a filhinha deles, menor, correu ali na festa, naquela multidão, a criança se perdeu. Quando a criança se perdeu, a mulher que limpava o evento, que trabalhava lá no evento, o sonho da vida dela era ter um filho. E aí o que foi que ela fez? Ela pegou a criança e levou para casa. E cuidou dessa criança, mesmo em condições difíceis, financeiras, ela cuidou dessa criança. Mas aí essa mãe, né, adotiva, morreu. E aí essa criança ficou numa situação de pobreza maior ainda. E aí ela começou a ser uma pedinte na rua, saiu pedindo. E um dia ela viu uma grande empresa. Quando ela chegou, viu aquela empresa, correu, né, um carro vinha chegando e ela bateu na porta do carro, no vidro, para pedir ajuda. E aquele carro, quem estava dirigindo aquele carro era o pai verdadeiro dela. Mas ele nem olhou para o lado. E ele perdeu o que ele procurou a vida inteira, porque ele teve um coração arrogante. O que é que eu e você estamos perdendo? Porque muitas vezes a gente nem olha para o lado. Porque muitas vezes o nosso coração é um coração arrogante. O Senhor te trouxe esse dia aqui para te dizer, levante os olhos aos céus e seja transformado pelo poder que existe no Senhor. Que Deus possa transplantar em você um coração humilde, um coração manso. As ordens vêm do alto. Não viva à deriva de si mesmo. Lá em Daniel 4:26 diz assim: a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Glória a Jesus. Lá em Daniel 4:37 diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Nessa noite, o meu convite para você e para mim é que o nosso olhar vá para o céu. Que nós possamos olhar para o alto e reconhecer a majestade, a soberania, o poder, o domínio que vem do céu. É Ele que nos coloca, é Ele que nos tira. Então, eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, para juntos a gente adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, que a gente possa estar no espírito de oração, de adoração, pedindo ao Senhor, Senhor, que o nosso coração, essa noite, possa ser cheio de humildade e mansidão, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus.